Mas antes, vamos dar uma voltinha? Bora. A gente sai um pouquinho do estúdio junto com a Camila Galete, porque ela foi lá no Museu de Arte Sacra para mostrar pra gente o presépio napolitano, que é um baita de um passeio gostoso para fazer com a família também e conhecer muito Lindo mais. esse presépio, Tá né? lindo, lindo demais. Pode rodar o VT. O que não pode faltar no Natal, na minha opinião, são os tradicionais presépios. Eu sei que durante a sua vida você já viu muitos, mas eu acho que nenhum como esse que eu vou te mostrar hoje. Eu estou no Museu de Arte Sacra, aqui em São Paulo, e você vai conhecer um dos maiores presépios do mundo e mergulhar nessa atmosfera natalina. Vamos lá! João, conta pra gente um pouquinho da história desse presépio. Esse presépio é um presépio napolitano. A maioria das peças são do século XVIII e outras do século XIX. É um presépio que chega em São Paulo aí no início da década de 1950. Quem adquire esse presépio é o Titilo Matarazzo. E ele adquire esse presépio a princípio é montado no escritório central das Reunidas Matarazzo, onde hoje é a Prefeitura Municipal. Tá. Posteriormente ele vai para o Ibirapuera, permanece durante alguns anos na Marquise, até ele ser desmontado, guardado e depois enviado ao Museu de Arte Sacra. E aqui, gente, é realmente uma cidade. Então ele representa a cidade de Nápoles, na Itália, do século XVIII. Ele faz uma leitura da cidade de Nápoles e todos os ofícios, inclusive, que existiam nessas cidades, né? Presépio é encantador por vários motivos. Um dos motivos é que o presépio, dentro do ambiente religioso, é o que mais se encultura, né? Ele está presente aí em todas as culturas. Sim. E cada um põe um pouco da sua realidade nas montagens dos presépios até hoje. Tem uma barbearia, você tem uma cantina, um grupo que dança tarantela, alguma apresentação teatral de bonecos, de fantoches, um acampamento cigano. Então ele traz uma realidade do século XVIII, ele põe a cena da Epifania. Esse presépio ele não retrata, isso é interessante, a cena do nascimento, ele não retrata a noite de Natal, o Cristo na manjedoura. Ele retrata a Epifania, que é a visita dos magos, dos reis magos, ao Cristo já com alguns dias de vida. Então é essa cena que vai retratar aqui. Esses bonecos que você está vendo, né, essas representatividades de pessoas, cada boneco desse, pode chamar de boneco mesmo? Sim, cada personagem, figura, né? cada personagem tem uma expressão diferente. Sim, são quase 1.600 peças e eles são feitos com tanto capricho, com tanto cuidado, com tanto carinho que as figuras elas têm expressões diferentes. Durante toda a manutenção do presépio napolitano que nós fazemos anualmente, partes são desmontadas, né? Nós não identificamos uma peça idêntica à outra. A riqueza, o requinte desse presépio é ímpar, né? Você tem aí instrumentos musicais que eles têm cordas para afinação. Olha que incrível. E o tamanho é minúsculo, mas eles funcionam como se fossem, né, reais. As gaiolas funcionam os mecanismos de abertura e fechamento de portas. Então você tem, por exemplo, em uma das cenas, que é uma casa abastada, você tem uma mesa posta com talheres minúsculos, menores que 1 centímetro de prata. Copos e garrafas de cristal. Então, é tudo feito com muito, muito cuidado. Como na arte sacra, né? A arte sacra, o interessante é isso, né? Tudo que era produzido para retratar a religiosidade, para retratar a fé, para retratar a devoção, era feito da melhor forma possível. E interessante que você tem a concepção de uma cidade que toda a cidade, o cotidiano da cidade, leva ao ponto maior do presépio, né? Que é a cena do Cristo, né, no colo de Maria, com José do lado, e os magos ajoelhados, fazendo adoração, levando os presentes. Aí também entra a questão da própria tradição do Natal de se presentear. Sim, é verdade. Né?
No Brasil, nós temos o costume de presentear no Natal, mas em muitos países europeus eles presenteiam justamente na festa da Epifania. Olha só. Porque é justamente a memória que a religião, que a igreja faz da visita desses magos levando essas ofertas por Cristo. João, você tem alguma cena preferida? Eu sei que é meio difícil perguntar isso para ele que participa, que faz a restauração desse presépio e a conservação também. O presépio é muito complexo, né? As cenas são complexas, mas assim, o que me impressiona, eu não diria bem uma cena preferida, porque a gente acaba gostando do presépio como um todo, do grupo todo, mas é justamente a questão da enculturação. Uma cena, por exemplo, de um grupo dançando tarantela em Nápoles, presumindo-se o nascimento, a Epifania de Cristo acontecendo no mesmo lugar. Então, um costume posterior, mais de 1000 anos posterior, sendo incorporado nessa cena da Natividade. Para mim, a mágica do presépio é justamente essa. E me conta, como é que é feita essa manutenção, tanto a conservação ou restauração? O presépio fica aberto durante o ano todo. Ele fecha um período antes do advento, justamente para fazermos essas manutenções, né? Esse período que o presépio fecha é justamente para fazermos ações um pouco mais incisivas em cima desse acervo. Por exemplo, uma higienização completa do acervo, pequenos reparos, as peças são vestidas com tecidos naturais, fibras naturais. Tem peças aí que tem quase que 300 anos, então o tecido ele envelhece também, então às vezes nós precisamos fazer alguns reparos de conservação e outras vezes algumas ações de restauração. O presépio ele transcende até a religiosidade, é um misto, um presépio napolitano como esse é um misto de religiosidade e arte. Então nessa concepção de figuras, de cenas, de levar, tudo leva ao nascimento de Cristo, à adoração dos magos de Cristo, é que está a magia, né, desse presépio. Mas muito a pena a visita, até porque quando você vem visitar o presépio, você paga um ingresso, né? Você tem que comprar um ingresso que vale tanto para o presépio quanto para visitar o Museu de Arte Sacra de São Paulo, tudo incluso, né? Sim. E de sábado parece que é gratuito, é isso, João? Sim, as visitas ao museu aos sábados são gratuitas, tanto para o museu quanto para o presépio napolitano. Ai, que maravilha! Então fica o convite porque realmente é impressionante. Gente, que lindo, não? Que passeio que vale a pena. Exatamente. Maravilhoso. E aí, para você saber mais, museuartesacra.org.br, museuartesacra.org.br para saber sobre o horário de visitação, localização e tudo mais.